Estamos de volta, parte 2 do vídeo do Grupo A da Copa do Mundo, falando de futebol, história, cultura, religião. Continuando aqui com o pastor Matheus. Pastor Matheus, estamos aí mais uma vez. E antes de continuar, a gente não pode deixar de falar. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa o like. Compartilha o vídeo. Compartilha. Manda para todo mundo que você lembrar. Chega no WhatsApp, compartilhar. Bota aqui ó, no YouTube, compartilhar, que é essa setinha para o lado. Vai botar compartilhar, vai aparecer o símbolo do WhatsApp, tu vai clicar. E aí tu vai simplesmente colocando assim, ó, todos que der. Acho que você pode mandar até para 10 pessoas de uma vez só. 10 ou 5. Aí quando mandar para essas 10 ou 5 pessoas, você volta no vídeo, aperta de novo para compartilhar. E aí manda para outras 10. Manda para trabalho. Manda. Porque você viu, a gente falou de 2 países aqui. Falamos coisa pra caramba. E só desses 2 países que a gente falou já vai mudar a maneira como você vai ver a Copa. Já mudou a maneira. Dos outros 2 eu já tenho um que eu não vou torcer e outro que eu já vou torcer. Com certeza. Então, assim, deixa o seu comentário aqui embaixo também. Fala assim, não, gostei. Diz se você gostou ou não. Se você aprendeu alguma coisa, se você esperava aquilo que a gente falou do México como um dos países mais perseguidores do mundo. Se você imaginava que o México era só Chaves, né? E tequila, né? Tem gente que fica só na tequila também. Guacamole. Guacamole, tequila, Chaves, Cancún. Que é burrito. Burrito é muito bom. Já comeu burrito? Não. Eu comi já. Quando eu morava lá fora, eu comi uma vez. Cara, é muito bom. É um almoço enrolado numa massa, tipo um Rapidez, só que cru. Aqui a gente pega o Rapidez, bota na panela, né? Fica mais crocante. Lá é uma massa... Se eu comi, eu não sei. Já comi uns negócios que é com feijão. Pô, é um tubo. Hoje no Brasil tem um rolinho com o que eu comi. Arroz, feijão, aí pode ter frango ou carne. É uma refeição, mano. É um prato de comida que o maluco botou dentro de um Rapidez, enrolou, fez um charuto grandão e tu come. Aí, mas é muito bom. Voltando aqui. Bota aqui nos comentários se você gostou, se não gostou. Coloca se a gente foi intolerante, se a gente foi respeitoso. Coloca tudo. Eu acho que intolerante a gente não está sendo. Não, pelo menos ainda. Ai, Jesus. Toma. Então, se você chegou aqui agora, você já chegou um pouco atrasado. Já tem o vídeo 1 do Grupo A, falando do México e da África do Sul. E agora vamos falar da Coreia do Sul e da República Tcheca. Então, fé na Copa. Matheus, pastor Matheus, para quem não sabe, acaba falando assim, Matheus, porque eu vi esse menino crescer, pegar no colo. Limpei essa criança. Foram muitas indas e vindas, o pastor Matheus é meu irmão, é o caçula da família, mas é o orgulho da nossa família, é o caçula, mas uma responsabilidade muito grande. A gente brinca que ele é o idoso jovem. Sou, cara, sou bem velho. Envelheci rápido. O joelho foi embora. O cabelo branco aos pouquinhos está aparecendo. Mas... é isso aí. Então, de vez em quando, se você vê eu chamando ele de Matheus, não se assuste, não é falta de respeito, é um pouco de costume, por ser irmão, e a gente, o irmão mais grudado, né, que a gente. Dos irmãos, a gente era o mais próximo, então, às vezes passa assim de chamar de pastor. Mas, pastor Matheus, Coreia do Sul, a gente sabe que tem sido um país muito tradicional no futebol, cada vez mais. Presenças muito fortes de jogadores em clubes muito tradicionais no mundo. Jogadores marcantes. Hoje a gente tem o Son, que não está mais na Premier League, ele é o ídolo no Tottenham. E não é o Juliano Son que canta... Não. Como é que é a música dele? Fui fazer a piada, esqueci a música do cara. Não pode nem cantar. É verdade. Jesus. Então, lindo és, é verdade. Essa daí, lindo és, aquela. Eu não quis cantar, que eu não sei. Isso vai que derruba. Eu vou construir. Não pode cantar, mas pode recitar. Eu vou construir minha vida em ti. Não é esse som que a gente está falando. Não, é outro. Que joga muita bola, muito bom jogador. E jogava no Tottenham, ídolo no Tottenham. Foi campeão. Não foi? Foi campeão no Tottenham. Foi, ele demorou, não sei qual título. Foi ele. O Kane saiu, o Tottenham foi campeão. É como se o cara
É como se o cara conseguisse ser campeão no Vasco, né? Isso, cara. Ou no Botafogo. Não, o Botafogo já foi campeão, então zerou essa piada. Mas brincadeiras à parte, é um time que não estava ganhando nada, né? Do Tottenham. E Tava agora a ganhando Coreia nada. do Sul, já tradicional em Copa do Mundo, são 11 participações, já para a 12ª. A maior participação foi quando jogou em casa, isso pesa muito, né? A seleção jogando em casa. Tem algumas A torcida. seleções que colocam isso como força. A nossa força foi o 7-1. Perdeu uma final e tomou um 7-1. Mas a Coreia Nossa, não é força. eliminou a Espanha e a Itália em 2002. Simplesmente isso, só fez isso. E vem muito forte para essa Copa também. É um time muito rápido, é um time muito intenso. E o que reflete muito em campo da Coreia do Sul é também a cultura e a disciplina, porque culturalmente eles são muito disciplinados. Sim. Né? Depois, País asiático, é um né? país asiático, já tem 2000 anos de história, foram dominados pelo Japão durante muito tempo, e depois que ela foi dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, os Estados Unidos do lado da Coreia do Sul, por isso é um país livre, e a antiga União Soviética com a Coreia do Norte. O país, acho que o mais fechado do mundo é a Coreia do Norte. As influências são muito marcantes, né, na construção do país. A Coreia do Norte não tem tem um mapa lá, né, mas você não vê nada no mapa. Se você der um Google aí no mapa da Coreia do Norte, você não vai ver, você só vai ver um branco porque não tem o mapa lá. Você nem sabe o que acontece lá. Até as informações que se tem do país, as piores informações de qualquer coisa, perseguição, matança, política, você não podem estar defasadas, porque é tudo muito fechado. Então, nem acesso à informação, se está bom ou se está ruim, existe. Então, pode ser também o melhor país do mundo. Não é. Mas pode ser. Você não vai saber, porque é tão fechado que as informações de melhor ou de pior não saem. Lá não passa. Tem a história de que quando o Brasil jogou contra a Coreia do Norte na Copa do Mundo, eles não passaram, eles passaram um takezinho. Se é verdade isso, eu não posso afirmar. Mas isso foi muito difundado, né? Por que não tem como afirmar? Porque lá não tem como você afirmar nada, não dá para saber o que acontece lá. E eles passaram uns pedaços do jogo como se a Coreia tivesse ganhado do Brasil, né? Então, assim, é um país muito fechado, a Coreia do Norte. Mas vamos falar de Coreia do Sul, que é o que interessa, que hoje é um país referência em tecnologia, muito avançado, eles investiram muito em tecnologia, em educação, por isso são o país que é hoje. Mas, apesar disso tudo, saiu da pobreza, foi para uma riqueza baseada em tecnologia e educação, e aí vai e me exporta K-pop. K-pop e dorama. Como é que é o negocinho? Assim. Não sei fazer esses negócios, não. Dorama. Cultura muito forte e globalizada. Eles conseguiram exportar essa cultura para o mundo. Nem todo país consegue fazer isso com tanto primor como eles fizeram. Reality show dos coreanos são dos melhores, os mais divertidos. E eles exportam, assim, só para a gente ter noção do peso que é, porque majoritariamente é os Estados Unidos, né? Hollywood e tal, tudo que vem dos Estados Unidos acaba globalizando, e eles entraram de uma forma, tanto com o K-pop, principalmente com o dorama, de uma forma assim avassaladora, a ponto de você chegar lá no Netflix e tem um item só de dorama. Só dorama. E é assistido. E as mulheres gostam, né? Dorama. Tu sabe por que se chama dorama? Não tenho a menor ideia. Porque o coreano não consegue falar drama. Ele fala drama. Aí drama. Virou dorama. Aí ficou dorama. Tá vendo? Que informação. É cultura. Porra, que é demais. O pessoal aqui tá demais. Agora, é verdade? Não sei. Não sei, mas a informação tá aí. A gente gostou e a gente... faz sentido. Para mim faz sentido. Então... vai pra frente. Posso fazer nada. Fica a seu critério também comentar se isso é verdade ou não. Assim, é um país que tem, não vou dizer se especializado, né, que se especializar é uma palavra muito forte, mas é um país que tem investido muito em entretenimento. Sim. Né? O K-pop,
aí Dorama. pelo mundo afora. Dorama, futebol também. Não tem as ligas mais conhecidas do mundo, mas tem coisas interessantes no esporte, no futebol do país coreano. Sim, eles mesmo lá na Copa deles lá, né, a Copa Asiática, eles sempre vão muito bem também. Agora, é um povo que tem uma mentalidade muito bem organizada, são muito bem disciplinados. Isso reflete muito no país, a forma que o país é, e também na religião do país, né? Sim. A cultura deles, a base deles, assim como toda a Ásia, né, a maior parte, assim, foi muito influenciada por uma ideologia, por uma filosofia é a palavra, por uma filosofia chamada confucionismo. Confucionismo, alguns podem até considerar como um tipo de religião, mas ela não prega nada sobre divindade, sobre nada espiritual, nada além, sabe? É algo mais filosófico mesmo, focado na moralidade, na ética, no respeito, na humildade. É algo que você vai ver muito nas artes marciais, no Kung Fu. Então, apesar de ter um nome parecido, o confucionismo, ele acabou influenciando também a criação, né? Não da luta como a arte da ação, mas aqueles aspectos da luta, de ética, de moral, de disciplina, isso influenciou muito. E essa influência dessa filosofia, ela moldou a China, moldou a Coreia, moldou diversos países asiáticos. E essa prática, por tanta devoção desse povo, às vezes ela é tida até como uma religião, por ser algo muito doutrinário, algo muito forte, muito intrínseco, além de uma simples cultura. Por exemplo, você vê quando, não sei quantos exemplos de jogadores japoneses vieram para o Brasil, mas o mais recente, talvez, mais conhecido, foi quando o Honda, Keisuke Honda, jogador japonês, veio jogar no Botafogo. Perdido, coitado. E aí, assim, uma das coisas que mais chamavam a atenção nele, porque ele não jogou nada, era a postura dele de disciplina. Acabava o treino, acabava o jogo, acabava não sei o quê, ele ia no campo, ele ia assim nos lugares, ele recolhia o lixo, jogava as coisas fora. Então é uma disciplina que às vezes nem da rouparia, né, que ele guardava certinho, não saía jogando. Para quem não sabe, jogador de futebol chega num nível e dizem que quanto pior ele é, quanto mais pereba ele é, vamos botar no termo tradicional, mais marrento ele é. No futebol chamam de perna, né? Mais perna é o quê? É o mais cheio de marra. Quanto mais ídolo, quanto mais craque o jogador mais disciplinado ele é. Então os caras chegam no vestiário, eles não dão a roupa para o roupeiro, eles saem jogando em qualquer lugar e o roupeiro vem recolhendo. Disciplinado, assim, humilde, né? São humilde. O Honda, não, ele já tinha, já deixava tudo certinho. Dobra a roupa, entrega com educação. É claro, tem um profissional lá, o roupeiro, que ele vai pegar roupa, ele vai lavar, ele vai fazer o trabalho do cara. Mas você vê a diferença. Essa disciplina. Você vê a diferença de moral, de ética, de cuidado. Na própria Copa do Mundo, não só o Japão, mas todos os países asiáticos, acaba o jogo, não precisa nem ninguém para varrer nada não, porque eles guardam tudo. Eles estão sempre com um saquinho, pega o copinho, joga no saco. Isso mostra muito do que eles são. Eles juntam o lixo. E isso vem desse confucionismo, dessa filosofia. Se for tratar como religião, a gente pode colocar aí dois tipos de religião. Uma religião antropocêntrica, antropológica, em que não teria uma divindade, não teria a centralidade dela, o alvo dela voltada para um Deus supremo ou vários deuses. Seria mais para o homem, seria algo mais voltado para a disciplina. Então, é uma religião, não é? Ficaria aí nessa zona meio cinzenta, nesse limite. Aí, nesse quesito, você vai ter alguns tipos de budismo, não são todos, mas alguns tipos de budismo, meditação, sabe? Seriam práticas que trabalham mais o introspecto do homem, tanto dele com ele mesmo, quanto dele com outras pessoas.
qual o lance de ser considerado uma religião? É que muitas vezes a prática da filosofia confucionista, ela traz também o quesito da ancestralidade, o respeito aos ancestrais. Não o culto. Você pode até, de repente, encarar como um culto, mas o respeito, o carinho, a eterna lembrança. Sim. Então, a pessoa já morreu, já faleceu, são os ancestrais, o avô, o trisavô, mas existe aquela cultura de manter vivo, de render graças ali, respeito. Então, para algumas pessoas não vai ser considerado uma religião, vai ser uma prática de respeito intenso. É muito forte nisso também. Para outros vai ser tipo, cara, você está ajoelhando para reconhecer a saudade, vamos supor, vamos botar um exemplo bem assim. Você está se ajoelhando na frente da foto do teu tataravô, que foi o presidente da empresa tal, o grande mestre da luta tal, você está se ajoelhando diante dele, só para poder prestar uma homenagem, um reconhecimento, você está adorando. Isso aí é uma prática meio esquisita. Para outros vai ser, não, cara, é só um reconhecimento. Um respeito. Cultura marcial. A gente vai fazer um jiu-jitsu, um judô, um taekwondo, que o taekwondo é a luta da Coreia, tá? É o taekwondo, isso é... Na China é o kung fu, você vai ter Japão, o jiu-jitsu no Japão. O judô, né? O judô também. E na Coreia é o taekwondo. Então você entra ali, você vai falar com a pessoa, você faz ali, ó, inclina o corpo, né, em sinal de respeito, tal, humildade. Para algumas pessoas, a intensidade desse movimento, né, dessa prática, é considerada uma religião. Entendi. E na Coreia do Sul, por mais que a gente não imagine, porque a gente não vê isso muito claramente, né, no K-pop ou no dorama, apesar que eu não assisto muito dorama, mas pelo que eu vejo assim, a galera assistindo, o dorama é muita questão de romance, né, tal. Mas é uma das coisas que faz fazer sucesso, é essa coisa mais leve. Né? Essa neutralidade, é tudo muito levezinho, tal. Sim. Que é interessante porque mostra muito da força da religião no país, né? Sim. A Coreia, vamos lá. A gente acha que não é tão forte a religião no país por causa dessa disciplina, é tipo, como você falou, às vezes não é nada, é só o respeito, é como se fosse assim, eu sou tão disciplinado que eu não preciso de Deus. Mas a verdade é que a religião é muito forte lá. Sim. Né? O país, no geral, é um país secular. A maioria é secular. Mas as outras minorias, elas são mais equiparadas. Sim. Então, as religiões que existem lá, e são muitas, elas existem em quantidades aproximadas, dentro do que se pode medir, né? Então, a gente vai ter, no mundo, é o único país onde o cristianismo e o budismo vão apresentar ali uma quantidade semelhante, muito próximas. Então, não tem nenhum outro lugar no mundo em que aconteça o cristianismo e o budismo estando ali quase que em igualdade na quantidade. É muito para um ou muito para outro, né? E ali você vai ter aproximadamente 20% para cada um. Entendi. 20%, aproximadamente. Sendo que os cristãos ainda são uma maioria. Então, qual é a maioria da Coreia? É a galera secular, a galera que não acredita muito. Essas, como a gente acabou de falar, religião ou filosofias antropológicas. Mas das religiões que têm uma divindade, que tem um Deus, uma divindade, o cristianismo é o que mais se destaca. Só uma pergunta aqui, desculpa se eu for te derrubar nessa pergunta. Não. O secularismo é diferente do ateísmo, né? Então, os dois eles meio que se complementam. Porque como se fosse... gente que só não segue uma religião, mas acredita que existe um Deus e só não sigo nenhum. E tem aqueles que não acreditam que existe um Deus. Assim, são quase duas palavras para falar a mesma coisa. Sim. A princípio é isso, duas palavras para falar a mesma coisa. Mas se são duas palavras, eu sempre falo assim, se são duas palavras, são duas coisas diferentes. Sim. Então, eu passei a semana também assim, cara, como é que a gente pode entender o ateísmo? O ateísmo seria a religião que não acredita em Deus. Uhum. Vamos colocar dessa Deus forma. Nenhum. Eu acredito que não tem Deus.
Esse é o ateísmo, é uma religião que não acredita em Deus, é a religião que não tem Deus. E o secularismo? Não tem religião, não é religião. O secularismo é o cara que não está nem aí para a religião. Ah, mas e Deus e tal? Cara, Então, não existe. Não é nem, não existe, não, é tipo, é porque nem na me minha interessa. cabeça funciona mais ou menos assim. Ateísmo, não acredito que exista Deus nenhum. Secularismo, eu só não quero estar Não envolvido faz com diferença. religião nenhuma. Nem faz diferença. Não faz diferença. Tem Deus, beleza, tal. Porque eu vejo que o ateu é tipo assim, não acredita em Deus. E ele leva isso como uma religião, ele quer provar, ele Meio quer que ele viver se ofende isso. quando você fala que Ele quer existe um viver Deus. isso, ele quer praticar que Deus não O existe. secularismo não, beleza, se isso. tem, não, beleza, é a fé dele e tal, e tá tanto faz como tanto fez, eu só não sigo nada, não sou nada, não sou ninguém. Vou na igreja lá quando me chamam para um batizado, vou Mas só, tal, só porque fulano vai, mas para mim... Então, essa definição é só mesmo para a gente diferenciar a palavra, mas, no geral, a pessoa que é secular, ela é um ateu, uma ateia. E o ateu, ela é um secular, sabe? É como se fossem os dois lados de uma moeda, mas para a gente diferenciar dentro do que a gente vai falar aqui, é isso. O ateu, ele foca em Deus não existe, ele trata isso quase como uma religião. E o secular, ele literalmente ele não está nem aí. E esse é a maioria na Coreia do Sul, né? Essa é a maioria na Coreia do Sul. Você vê que eu não estou focado em ter um Deus, eu não estou focado em ter existe, não existe, sabe? Para mim é irrelevante. O que eu quero mais é lembrar do meu avô, que foi um grande mestre do taekwondo, o grande presidente da empresa, não sei o quê, o grande ator. Uma pessoa como referência para a vida dela. A ancestralidade, a ética, a disciplina. Então o foco é tão grande nessa filosofia que acaba se tornando um tanto secular. E aí, como eu falei, o cristianismo sendo a maioria, ele não começou com o protestantismo. Na Coreia do Sul, o cristianismo começou com o catolicismo, mas logo depois chegou o protestantismo e tomou conta do cenário. E aí ele foi muito mais, digamos assim, aceito e desenvolvido. Difundido, né? Mais difundido. Até o cristianismo chegar, isso aqui é interessante, até o cristianismo chegar, a Coreia do Sul ela não tinha uma ideia de religião, de uma única verdade, ou de que você tinha que expressar a sua fé, de que você tinha que semanalmente estar ali, congregar. Não tinha. Você podia ter mais de uma religião e você não precisava dizer que você era daquela religião. Entendi. Entendeu? Então, hoje eu podia estar aqui fazendo minhas práticas confucionistas de disciplina, de culto aos ancestrais, né, vamos dizer assim, e amanhã eu posso ir ali no cara fazer um ato do xamanismo, fazer um culto xamã, né, uma consulta no xamã. E significa que eu sou xamanista? Não. Significa que eu sou da religião? Não, só fui fazendo. Entendeu? Fui aqui, fiz uma coisa, fui ali, fiz outra. Então isso traz... Um cadinho de cada um. Um cadinho de cada um. Até que o cristianismo chegou e aí trouxe essa ideia de que, não, existe uma verdade e você tem que escolher, você tem que se posicionar. E aí as coisas começaram a mudar. Então, se você for perguntar para uma galera, para uma geração um pouco mais velha, eles vão dizer que eles têm uma religião. Não, eu sou isso, eu sou aquilo, não sou nada. Para a galera mais nova, isso já está caindo por conta de mais um país sofrendo com secularização crescente. Então, você pergunta para a galera mais nova hoje, para uma geração mais nova, e eles vão falar assim... Tanto faz. Né? Tanto faz, nem ligo para isso. Qual sabe? sua religião? Taekwondo? Não ligo para isso. Fazer 2, 3 jogos, desenvolver um programa, então vamos embora. E por é mais um país também que sofre com sincretismo por conta disso. A cultura deles é que, eu sou crente, mas não tem problema nenhum eu ir ali no xamã para poder fazer uma consulta. Eu sou crente, mas não tem problema nenhum eu jogar uma pedrinha de búzios, cartas, fazer uma consulta ali com a cartomante, não tem problema nenhum, sabe? Porque culturalmente eles vinham disso. Quem trouxe essa exclusividade, esse posicionamento foi a igreja cristã, inicialmente pela católica e depois pelo cristianismo. Outra coisa interessante é a geografia do país.
apesar deles serem o único país que mais tem cristão e budismo e budista no mesmo na equivalência de quantidade, em determinadas regiões você tem muito mais cristão do que budista. E em outras você tem muito mais budista do que cristão. Então, Seul, que é a capital da Coreia do Sul, se não me engano, mas é a mais conhecida aí por conta de dorama e música, filme, ela é tipo 80% cristão e 20% budista. Tipo, nessa diferença de quantidade. As regiões meio que se dividem, né? Em ter mais de uma religião e de outra, quando junta tudo. Para o lado de cá, o lado mais puxado para o ocidental, está tudo no lado oriental do mundo, é claro. Mas para o lado mais ocidental, é mais cristão. Para o lado mais oriental, que é mais para dentro de lá, aí é mais budismo. Aí é Seul mesmo, a capital da Coreia do Sul. E isso é interessante você falar, que em Seul a maior parte é cristã. E é lá onde tem a maior igreja evangélica do mundo. A maior. É Poyang-cho, não é? Era o pastor, não sei se ele ainda é, né? Mas é... Cara, muito difícil de falar. Yoido Full Gospel Church. Igreja do Evangelho Pleno de Yoido. É a igreja. Se não me engano, é a maior igreja do mundo. É a maior igreja evangélica do mundo. A maior igreja evangélica do mundo. Poyang-cho é o pastor, escreveu um livro chamado A Quarta Dimensão, que é um livro que fala de fé, é um livro que eu li um pouquinho do livro. Ele diz que se você tiver a tua fé firmada, fé, o que você quiser acontece. Ele fez a obra na casa dele só com a força do pensamento. Basicamente isso, a força do pensamento. Ele acreditou tanto que os recursos chegaram magicamente. E aí eu, lendo o livro, empolgado, tentei fazer isso. Eu falei assim, eu vou ficar em pé nesse chão, o sol pegando fogo, sol de meio-dia, eu vou ficar em pé nesse chão descalço e eu não vou sentir dor. Queimei meu pé. Queimei o pé. Tem muito sincretismo lá também. Tem sincretismo. Nessa igreja, né? Sim, ele traz muito sincretismo. Assim, eu li uma matéria na época em que ele tinha sido até acusado de xamanismo, né? Por outros pastores, pela religião em si, tinha sido acusado de xamanismo, que, cara, também é uma curiosidade interessante. Por que o número de xamanismo lá, de xamãs, é muito pequeno? Ou é tão pequeno que você nem coloca na conta ou você nem considera como uma religião escolhida pelas pessoas. Por quê? Eles acreditam que xamã é só quem presta aquele serviço. Entendi. Entendeu? Prestador de serviço, né? Tu assina um contrato tipo assim, único. Eu que te contratei, eu que fui fazer a minha consulta com você, que é um xamã, eu não sou xamanista. Eu não sou um xamã. Eu sou só uma pessoa, que vim aqui para poder pedir para você consultar os espíritos. Você é um xamã. Eu não sou. Então, se 10 mil pessoas consultarem você, que você é o xamã que fala com espíritos e faz exorcismo e faz essas coisas, você é um xamã. Os outros 10 mil que vieram falar contigo, eles não são. Colocando assim, sem ofender ninguém, é apenas um comparativo, tá? Uma pessoa que não é espírita, vai ali num centro espírita, faz uma consulta, ou numa cartomante, lê lá a sua mão e vai embora. A cartomante é espírita. A pessoa não. A pessoa só fez uma consulta ali, né? Na igreja, a igreja tem 500 membros, 1000 membros. Só existe um cristão ali, é o pastor. O restante é só uma pessoa que vai ali, frequenta. Então, o cristianismo trouxe a ideia de posicionamento, de congregar, mas ainda assim, muitas igrejas misturam essas práticas porque eles acreditam que, não, eu não sou xamã, eu não sou xamanista, eu não sou confucionista, eu não sou de outra religião, eu não sou budista, eu só medito aqui, faço a meditação, isso não é nada demais. Entendeu? Então, é um país que tem muito desse sincretismo, não para sobreviver à fé, como a gente falou no vídeo anterior, não para dominar uma cultura, mas simplesmente para adaptar uma série de práticas a uma realidade de alguém.
já é cultural deles, Sim. né? E aí a gente vê como a história e a cultura se misturam na Se religião, mistura. reflete dentro de campo, no futebol, e quando a gente vê, está tudo misturado ali Sim. e faz uma nação. E é interessante também porque a Coreia do Sul é o maior país, aliás, é o país com maior número de cristãos da Ásia, né? É, proporcional à Proporcional, né? população. Da Ásia é o maior. É o Maior. maior, né? Não tem outro país asiático que proporcionalmente, em Sim. porcentagem ali, seja maior do que na Coreia do Sul. E mesmo assim a gente vê bastante mistura, bastante Sim. coisa. Sendo que E- ainda o secularismo, que é coisa Tá é crescendo. muito assustador. Gente, quando a gente começa a estudar e começa a ver, é muito assustador São o as duas secularismo. coisas mais crescentes, o secularismo e o islamismo. Né? A gente ainda não chegou em país islâmico. A gente vai chegar. Sem chegar lá, a gente já tem o top 8 na Copa do Mundo de perseguidor. Sim. Mas é crescente. E a gente não pensa nisso, cara. A gente não pensa em orar por esses países porque a gente acha que não está acontecendo nada, mas está. Igrejas sofrem com isso, a palavra sofre com isso, porque ela é mudada, né? Você começa a ver que as pessoas buscam orientações fora da palavra, buscam práticas fora da palavra, buscam caminhos fora da palavra, e a palavra de Deus é muito clara, só existe um caminho, ele é o único caminho, ele é a única salvação, Jesus Cristo. E na parte budismo, né? Budismo. Falar na parte budista. Eu também acho que não está errado. A parte né? budista. Que é outra parte que também é a segunda maioria, né? Sim. Quase igual o número de protestantes. É muito forte também. Existem muito 3 presente. tipos de budismo. O budismo tradicional, o budismo Won e o budismo popular, que é o mais religioso. E Tradicional, meditativo e Won, né? Tradicional meditativo, aquele que às vezes você vai ver num yoga da vida de academia, que às vezes a pessoa nem sabe, ela só bota ali, às vezes tem. E o budismo popular, que é aquele mais religiosão mesmo. Sendo o incensozinho e tal. O budismo Won, ele também entra naquela linha tênue de que é uma religião ou não é, porque ela não tem divindade envolvida nela. Se a gente começou o vídeo aqui falando da religião antropológica, que são as que não têm Deus, é focado no homem, existem as teocêntricas, né, as teológicas. Teocêntrica, com Deus no centro. Que tem o Deus no centro. Que tem deuses, que tem divindades. Sim. Então a gente vai ter o cristianismo, que é monoteísta, ou seja, só tem um Deus, é só o único e verdadeiro Deus, mas você vai ter o xamã e o budismo popular, que eles vão ter uma série de deuses, várias divindades. E o xamanismo, ele não tem assim um panteão dos deuses próprios. Eles vão pegando de tudo que é lugar. Ah, não, você quer falar com quem? Você quer falar com Buda? Então eu vou invocar Buda aqui. Você quer falar com o deus do pajé, não sei o quê? Então eu vou invocar ele aqui. O xamã é um cara que se envolve muito com a natureza e com qualquer tipo de divindade. Ele é tipo um canal, ele é só um canal. Ele é uma estação, ele é um rádio. A estação que tu colocar, ele vai reproduzir aquela estação. Relações públicas. Né? Exatamente. Quem você pedir, ele chama. Mundo. Aí conversa com os mortos, esse tipo de coisa também vai envolver o xamã. Entendi. Tem mais alguma informação que você queira ainda trazer da Coreia do Sul? Só o futebol. Da Coreia do Sul? A gente falou rapidamente do futebol. Que lá na Coreia do Sul... Ah, sim, é um detalhe importante que ia passar, que é futebol, mas é religião. Futebol é religião. A Coreia do Sul, não vou lembrar o ano agora, mas quando ela começou a primeira liga dela, fez a primeira liga, o primeiro campeonato de futebol, ela foi criado pelo presidente da associação lá da liga. A K-League, em 1983. 83. Ele criou um time chamado Hallelujah FC. Um time só composto por cristãos, jogador cristão, comissão técnica cristã, todos os funcionários eram cristãos, participou da primeira liga de futebol, da K-League, né, a liga de futebol coreana, e foi a campeã. E foi 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento. Porque foi campeão e depois
Enfim. Aí foi campeão. No ano seguinte o time já saiu do campeonato, virou um time amador e depois de um tempo ele simplesmente passou a ser um time ali evangelístico só. Quando ele virou amador já foi para ser mais uma questão de um time de viajar pelos lugares, levando o evangelho. Mal comparando, a gente tem aqui os atletas de Cristo, né, que fazem um trabalho parecido. A gente tem uma seleção brasileira cristã. Sério? Dessa eu não sabia, não. Tem uma seleção brasileira cristã que tem esse objetivo também de passar em países falando do evangelho. E quem sabe um dia a gente não consegue contato com esse pessoal, né, para a gente trazer aqui, eles trazerem a experiência dele. Olha aí, vamos ver se a gente consegue chegar lá. Mas existe uma seleção brasileira cristã. E o Aleluia, como é que é? Aleluia FC. Aleluia FC, primeiro campeão da K-League. Primeiro campeão, 100% de aproveitamento, porque depois não disputou mais, nunca perdeu, só ganhou. Em 98, ele, numa crise que teve lá, asiática, financeiramente falando, o time deixou de existir. Não tem mais o time, mas com certeza fizeram bastante coisa aí. E é interessante, né? Porque a Liga Coreana ela começou em 1983. Eu tinha 1 ano de idade. Então é muito recente a história no futebol deles, né? E a gente vê como cultura e história influenciam no futebol, porque nunca foi prioridade para eles. Quantas 83, Copas do Mundo. 20 anos depois sediou uma Copa. Então, assim, você vê que o futebol está crescendo muito para eles lá, mas como o futebol nunca foi prioridade para eles, porque além do taekwondo ser o esporte do país, isso aí é demais. Acho que eu não vou nem cortar isso aí. É um carro de som passando aqui em frente tão alto que... Mas é um país que não tinha o futebol como tradição nenhuma e culturalmente o país estava, historicamente, o país estava tão voltado em se desenvolver que o futebol não fazia parte dos planos e hoje movimenta muito para eles ali também, até financeiramente, a gente pode dizer assim, né? Sim. Então vamos passar para o próximo país? Vamos, o último país do grupo. Último país do grupo que também tem algumas peculiaridades muito interessantes, né? Muito interessante, tanto no futebol, quanto na história, quanto na religião. E a gente está falando da República Tcheca, ou somente Tcheca, como você preferir. Acho que o Matheus não vai lembrar muito, mas eu ainda peguei quando ainda era Tchecoslováquia. Não pegou, né? Então, se eu peguei, eu não lembro. Acho que não. Quando não, a República Tcheca, ela vai para a sua segunda Copa do Mundo, mas ela já foi vice-campeã 2 vezes. Isso é muito interessante, porque foi em 34 e em 62, quando ainda era Tchecoslováquia. Ela vai para a sua segunda Copa, mas já foi para 2 finais. 2 finais. Ou seja, jogou uma Copa e foi para 2 finais. E a maioria que está assistindo esse vídeo aqui fala assim, que final foi essa que eu nunca vi? Tirando quem tem mais 40, não vai lembrar. Não vai saber. É porque ainda era a Tchecoslováquia. Tem um dado interessante no futebol em relação à Tchecoslováquia, né, com o Pelé. Foi qual ano? 70. 70, Copa de 70. Brasil estreia na Copa do Mundo no México. E na estreia, Pelé tenta um chute do meio de campo, que a bola quase entra. Fica conhecido como o gol que o Pelé não fez. Foi contra a República Tcheca em 62. Foi contra a República Tcheca. Tchecoslováquia, na época. Tchecoslováquia, na época, o Brasil foi campeão. A Tchecoslováquia, então assim, a Tchecoslováquia já teve 8 participações em Copa do Mundo, por ser uma seleção europeia, então e era muito forte, né? Nesse começo era muito forte. É tradicional, muito taticamente, fisicamente, costumam ser seleções muito fortes, e isso pesa muito, principalmente no futebol nos dias de hoje. Sim. E aí eu estou percebendo que essa Copa do Mundo específica futebolisticamente falando, vai ser muito mais decidida pelo físico, pela força e pela tática do que pela habilidade, né? Sim. E a República Tcheca não foge muito disso. Já teve um grande jogador, não sei se você conheceu, que foi o Nedved.
De nome, não via muito futebol nessa época, não. No Real. Eu já era mais crescidinho, mas não acompanhava muito futebol. De repente jogou muito com ele no FIFA, né? Ah, jogava. Agora o que eu conheço mais é Peter Cech. Peter Cech, o goleiro que usava um capacete. Essa semana eu não sabia, eu estava assistindo um vídeo sobre a carreira dele. Não sabe por quê? Tu não sabia por quê? Não, aí depois eu fui descobrir tudo o que aconteceu e tal. Por que ele usava o capacete, né? Maluco, sem querer, eu querendo, porque estava com muita vontade de jogar, deu uma joelhada na cabeça do cara. E aí ele passou a usar como proteção para o resto da carreira e virou uma marca dele. Né? Virou uma marca e passou grande parte da carreira ali usando o capacete e sendo escolhido o melhor goleiro. Que agarrava muito. Até vir Manuel Neuer, né? O Neuer tomou o lugar dele. Né? Se aposentou há pouco tempo, se aposentou ano passado, retrasado, no Arsenal. Para mim ele tinha aposentado há mais tempo. Se aposentou há pouco tempo no Arsenal, estava no Arsenal. Né? Então... Mais um time aí que eu torço que não... Que pode ser campeão. Vai ser campeão. E tem uma outra curiosidade. Foi campeão da Premier League já foi campeão, já pode comemorar. Já comemorei essa semana. Sabe qual é a coincidência que tem nisso, né? A última vez que eles foram campeão, o Brasil também foi campeão. Olha aí, ó. Olha aí. Olha Deus falando. Mas, e tem um outro, falando de futebol, antes de a gente entrar na parte de religião, que a gente vai focar um pouquinho mais na religião também, tem um outro jogador que foi muito conhecido da República Tcheca, que muita gente aqui não sabe. Não sabe. É conhecido, mas não é conhecido. Panenka, conhece? Panenka. Já tinha ouvido falar em Nunca ouvi falar de Panenka. Gente, você conhece um jogador chamado de Louco, né? Louco Abreu. Louco Abreu. Grande. Como é que ele gostava de bater pênalti? Louco Abreu era na cavadinha, né? Dando aquela... Ele fez isso Fiz isso na Copa do Mundo de 2010. Copa do Mundo nas finais. Quartas de final contra a Gana. Contra a Gana. Na disputa de pênalti ele me mete uma cavadinha. Isso é muito louco. Cavadinha, para quem não sabe, tem a disputa, tem um pênalti, né? Então é só o jogador que vai chutar e o goleiro, bem pertinho do outro. E geralmente o jogador bate no cantinho do gol, bate com muita força para não dar chance para o goleiro. A cavadinha, o cara dá um toque mínimo na bola só para ela dar uma quicadinha assim, dentro do gol. É cavadinha que é como se você estivesse pegando por baixo da bola. Você então, cava. É chamada cavada, que você estivesse pegando de baixo para cima. E aí a bola sai fraca. Sai fraca, só uma coisinha, o goleiro é pulou muito pro lado, fácil para o goleiro pegar. O negócio é o goleiro imaginar que você vai fazer isso. Quando o goleiro pega é ridículo para o atacante, mas quando faz é ridículo para o goleiro. E o Panenka, ele foi o criador da cavadinha. Que isso. É ele que cria. Tanto é que aqui a gente chama de cavadinha, mas se você colocar no YouTube, colocar Panenka pênalti, é como é chamado para o mundo afora. Panenka pênalti. Panenka pênalti, não é chamado de cavadinha. Mundo afora é chamado de Panenka pênalti, porque foi ele que criou. Então você chega lá, no YouTube coloca Panenka, já vai completar com pênalti, Panenka pênalti. Aí você vai ver Cristiano Ronaldo, Messi, Zidane, Zidane, todo mundo batendo de cavadinha, eles chamam de Panenka pênalti. E da Tchecoslováquia não, né? República Tcheca. Hoje República Tcheca. Hoje República Tcheca. Já tem tradição no futebol. A gente olha a República Tcheca pelo nome e a gente descarta, né? Péssimo. Já foi bem mais tradicional de chegar a duas finais. Mas assim, a história que o país carrega, né? Tchecoslováquia, que foi dividida em República Tcheca e Eslováquia, por isso. Tchecoslováquia, você pode chamar de Tchequia, e o outro país embaixo de Eslováquia. Eram a mesma coisa. Exatamente. E a República Tcheca foi onde ficou a maior parte dos jogadores. Cara, bandeira, deixa ela ali. Isso aí é uma péssimo pressentimento para o Brasil. Deixa a bandeira ali, foi. Mas a República Tcheca, lembro que quando separou, a maior parte dos jogadores da seleção ficaram na República Tcheca, né? Não na Eslováquia. Então, por isso que a gente ainda continuou vendo mais a República Tcheca mais forte do que a Eslováquia, que começou a aparecer mais agora, recentemente, para o futebol. Agora, quando a gente vai falar de religião, a gente vê que o assunto aqui já muda em relação aos outros países, né? E já não é mais tão parecido assim. Que a religião lá já é mais forte, apesar de ainda ter muito secularismo, mas a grande maioria é envolvido com algum tipo de religião.
mas ainda assim cristãos sendo minoria, né? Não, na República Tcheca, na verdade, é o contrário. É o país mais secular que tem. Então eu dei informação muito errada. Perdão. 80, eu falei errado mesmo. 80% da população não liga para a religião. Não liga, é secular. É por isso que é diferente, porque os outros países ainda têm uma religião mais forte. Na República Tcheca, não. Não tem. Mais de 80% dos países não... É um dos países mais seculares do mundo. Não estão nem aí para a religião. Nem aí. E dessa minoria, a minoria é cristã. E você já trouxe um dado importante em relação a isso? Numa das pesquisas, o país conta com aproximadamente, né, dependendo da pesquisa, pode estar um pouco mais atrasado ou mais atualizado, cerca de 51 mil cristãos. Ou seja, não enche o Maracanã. Não enche o Maracanã. Não enche metade do Maracanã, praticamente. Você faz um culto com todos os cristãos daquele país dentro de um estádio de futebol, com todos. Não é que se enche o estádio, você faz com todos os cristãos e não enche. Só para a gente ter um comparativo, a gente não está nem falando de ocupando o campo, só dos assentos para um jogo de futebol. Para você ter ideia, tem aquele evento, o Descende, né? Descende, ele lota os estádios com gente no gramado e nos assentos do estádio, né? Como se fosse um show, né? Na República Tcheca, nem os assentos ele consegue completar. Nem os assentos. No jogo do Flamengo, num Carioca, bota mais gente. Assim, no jogo meia boca do Flamengo, bota mais gente. E, cara, é uma realidade difícil, porque a República Tcheca ela tem uma história cristã também. A sua fundação, a sua construção foi com base cristã, católica e protestante, que é uma história engraçada, não engraçada, né? Falando aqui que foi engraçado. Engraçado pelo jeito de falar, né? Vou falar como é que foi engraçado. A Boêmia, que era o lugar, né? Que o Reino da Boêmia. O Reino da Boêmia, que hoje é onde fica ali a República Tcheca, Praga, que é a capital da República Tcheca. Eles eram um bastião, era um lugar onde os protestantes ficavam, se protegiam, ocupavam esse lugar. Isso significa bastião. Bastião não é apelido de Sebastião. Tá? O bastião aqui é tipo um refúgio, um antro dos cristãos ali, protestantes, onde eles ficavam. Só que eles estavam no Império Sacro, Império Romano, Germânico, a igreja como império ali da Europa, em que mandava tudo, e era um império católico. Então, os reis, imperadores que iam ocupando o cargo, eles sempre colocavam o catolicismo à frente, e nessa época houve a Reforma Protestante, Martinho Lutero, e aí Reforma Protestante, a igreja começando o protestantismo, né, da Reforma Protestante, sim, pregando contra as indulgências, contra as bulas papais, tudo isso que num outro vídeo a gente pode falar um pouco mais sobre a Reforma Protestante, porque tem países ainda mais vinculados a isso, como a Suíça e principalmente a Alemanha. Mas, diante desse cenário da Igreja Católica ocupando muito o lado estatal, né, do Império, imperial, esses protestantes batiam de frente, não aceitavam, e a Igreja Católica fez a Contra-Reforma, que foi um movimento para contrariar a reforma, para diminuir a reforma, para extinguir com a reforma, para combater. Sim, esse início. Tentar acabar com ela antes de iniciar. Exato, como diz o nome, Contra-Reforma. Martinho Lutero foi lá, pregou as teses na porta do castelo, solas, né? Pregou ali as teses, e a Igreja Católica logo em seguida, precisamos movimentar, faz uma Contra-Reforma. Nessa Contra-Reforma foram adicionados alguns livros na Bíblia Católica, por isso que a gente encontra alguns livros que tem na Católica, outros que não tem, a gente chama Protestante. De apócrifos, né? Os livros apócrifos. E aí você tem a adição de alguns livros no Antigo Testamento, tudo mais. Só que aí nesse movimento da Contra-Reforma, o rei Filipe foi ainda mais incisivo, mais perseguidor dos protestantes. Era um caso de Igreja Católica perseguindo a Igreja Protestante, nesse início, nesse conflito. E aí, numa dessas perseguições, os protestantes dali do Reino da Boêmia,
Eles ficaram irritados, eles entraram ali no palácio, no castelo, Isso é surreal, mas é. pegaram uns 3 funcionários ali do reino e jogaram pela janela, os caras. Só isso. Então, por isso que eu disse que é engraçado, mas não é engraçado. Né? Pegaram, Eu tô rindo, mas é de nervoso. Tô aqui pegaram o cara e jogaram da janela. Pelo que eu vi, o cara, as pessoas não morreram, não chegaram a morrer, deve ter ficado prejudicada também. um pouquinho. Mas não morreu. Mas óbvio que isso trouxe uma animosidade maior para a região. Aí fez com que os católicos, o Império Romano, né? O Sacro Império Romano, já não era mais o romaninho da época de Jesus, com um capacete meio espartano. É a igreja, literalmente a igreja no comando, a Europa surgindo e o Papa ali do lado do imperador e diversos conflitos que vão moldar Inglaterra, Espanha, Sim. Portugal, Alemanha, todos os países ali vão ser moldados nessa época, inclusive as religiões. Que aí lembrando, mais uma vez, que quem acha que política e religião não andam lado a lado está enganado. Sempre. Isso é desde a fundação do Sempre. mundo. Política e religião, na verdade, a religião formou a política. E esse período ele é fundamental para diversas igrejas surgirem, protestantes, anglicanas e tudo mais, reformadas. E aí, por conta dessa atitude meio louca de jogar os caras da janela, a Igreja Católica intensificou a perseguição aos protestantes nessa região e expulsou todos eles dali. E ali aquela região que antes era predominantemente ou somente de protestantes, era um bastião protestante, agora ele passou a ser católico. Os católicos tomaram a força. Onde era um refúgio protestante, foram expulsos e passou a ser católico. Isso foi, eu não vou lembrar o nome agora desse episódio, porque é um nome difícil. Defenestração de Praga. Lembrei. Esse episódio deu início à Guerra dos 30 Anos. É uma guerra, é um evento que a gente aprende na escola, aula de história, geografia. Que dura quanto tempo? A Guerra de 30 Anos, Para quem não sabe, ela dura 30 anos. Por isso que ela tem esse nome. Então, ela dá início a essa guerra, que começa por conta desses motivos religiosos, mas a política sempre se aproveita. Então, começa a entrar política, começa a entrar economia, começa a entrar os estados se formando como nações, países e tudo mais. Uma guerra que dura 30 anos, ela não se trata de uma coisa só. Então, vão trazendo diversas coisas, o que por aí já tira os protestantes da capital. Passam a ser católicos. Anos depois, anos se passam, quem estava no comando, quem arquitetou essa perseguição contra os cristãos, é uma outra curiosidade, foi a dinastia Habsburgo, né? A família Habsburgo. Onde que a família Habsburgo está presente? É uma das dinastias mais dominantes da Europa, por muitos e muitos e muitos anos. Eles dominaram tudo. Eram ali do reino da Áustria, se não me engano, né? A parte de geografia vocês me perdoem. Mas como é que eles foram tão dominantes? Eles dominaram a arte de você influenciar a política, a economia, a sociedade através do casamento. Então, mesmo que eles não fossem os manda-chuvas, o filho casava com uma pessoa do outro reino, o outro filho casava com a outra do outro reino, a filha era dada em casamento para o cara do outro reino. E aí quando eles iam influenciando, porque era a família. Então, a família deles estava no governo do país tal, do estado tal, do lugar tal, de não sei onde tal, até chegar no Brasil. A esposa de Dom Pedro, é Dom Pedro, né? Acho que é Dom Pedro I, Maria Leopoldina, era da família Habsburgo. Que dá o nome a Leopoldina. Né? Então, a família Habsburgo, para você ver o tamanho dessa dinastia. Maria Leopoldina é dessa família, da linhagem dessa família. Né? É da família Habsburgo. E aí dá o nome, aquele nome gigantesco para Dom Pedro II, né? Entre Pedro de Alcântara, não sei o quê, é da família Habsburgo. Então, aqui é uma ponta do tamanho dessa família que chegou. Também você vai encontrar alguns tipos de citação da Segunda Guerra Mundial, segunda ou primeira? Da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra já é mais próxima. Então, na Primeira Guerra você já vai ver também ali um envolvimento da família, da pessoa que morre, que é o estopim da guerra.
é uma família muito influente que é a causadora dessa expulsão dos protestantes. Você vê como a história, a gente estava conversando aqui antes, a história quando a gente está na escola, ela é chata. A gente não entende nada. Depois que a gente fica mais velho e vai conhecendo outras coisas, a gente vai vendo o quanto a história é rica e ela se mistura com tudo. Porque agora a gente vê uma Copa do Mundo em que, se tiver um jogo entre República Tcheca e Eslováquia, eu quero ver esse jogo. Porque eles eram um país só e agora eles são dois vizinhos. Eu quero ver esse jogo, acima de tudo. Não sei se tem a possibilidade, não sei nem se a Eslováquia está na Copa. Acho que não, está não. E também pela questão do nosso presente, né? A gente começa a entender o mundo de forma diferente. A coisa que eu mais lembro assim de história da época que eu estudei, sabe aquelas coisas que uma frase que você nunca esquece? Eu deveria estar o quê? Na sexta série, de repente, ou quinta, que hoje seria o quarto ano, né? Que mudou tudo, né? Antigamente tinha sexto ano, quinta série, sexto ano. Quinta série, sexto ano, mas enfim. Deveria ter uns 10 anos, 11 anos. Por que a gente estuda história? Para compreender o presente. Então, às vezes, a gente está aí, não entende nada do que está acontecendo, porque a gente não conhece a história. A gente começa a conhecer a história, a gente começa a entender o presente. Muita coisa a gente está vendo hoje e começa a entender por que na África do Sul teve o apartheid, como eles conseguiram sair. Por que é um país com tanta influência? Por que é um país com tanta influência? Fala tantas línguas. O México, a gente acha que é um país bonitinho, legal, mas é um dos países mais perseguidores cristãos. E por que então a gente começa a entender como é um povo que está lá e quer sair para o mundo, não quer ficar lá, né? Os caras nada um mar imenso a nado num barquinho de garrafa PET para chegar em outro lugar porque quer sair de lá. Né? E Coreia do Sul, e agora a gente vê na República Tcheca, a gente começa a entender toda essa questão histórica que também passou por uma forte influência do comunismo na República Tcheca. Por que hoje lá o Evangelho não tem 52 mil pessoas? Sim. Aí, depois dessa presença católica forçada, entra um governo comunista, passa 40 anos comandando o país, e aí essa liderança comunista é o que traz essa secularização. Porque, cara, não tem como um país que se declara comunista ele ter uma religião. Seja ela qual for. Seja qual for, principalmente o cristianismo. Porque faz parte dos fundamentos que eles seguem. Sim. Faz parte dos fundamentos que eles seguem não existir e combater a religião. Porque a religião é uma esperança, a religião traz mudança, a religião traz busca pela liberdade. E você sendo uma forma de governo que você precisa controlar tudo, a religião é um problema para você. Sim, até porque na religião, independente dela qual for, a gente tem padre, a gente tem pastor, a gente tem o pai de santo, enfim, o monge, cada religião tem lá o seu representante. Eles são influências dentro de um grupo. E o comunismo não quer isso. É controle total. É controle total. E aí, imagina, 40 anos, um país completamente dominado pelo comunismo, sempre recebendo propaganda secular, propaganda comunista, propaganda anti-religião. Depois de 40 anos, depois de diversas gerações, fica esquecida a religião no passado. E aí você chega num momento em que a história de um país que era protestante, de uma base, um bastião, usar mais uma vez essa palavra, um bastião protestante, se torna um povo que não se importa com isso. Não se importa. Mas eu posso te falar que tem uma coisa boa nisso, por um lado. O comunismo tem um lado bom. Aí eu te choco metade. Metade da coisa. Se pegar só esse corte aí... O comunismo tem algo bom. Já faz esse corte. O que é bom no comunismo? Quando ele vai embora. Por quê? Calma. É igual falar que o melhor lugar do Rio de Janeiro é ali do governador, né? Porque tem o aeroporto internacional. Mas por quê? O raciocínio é mais amplo do que simplesmente a piada. Porque quando ele vai embora, ele é tão contra a religião, ele é tão contra...
ideologias que não são propriamente comunistas, na parte social e econômica, que qualquer outra coisa que se equipara a uma religião não entra. Então, o comunismo deixou a República Tcheca tão secularizada, tão secularizada, tão secularizada, que hoje é um dos poucos países da Europa que não conta com invasão islâmica e não conta com essa invasão ideológica progressista. Cultura woke, né? Essa cultura woke. Então, entende que a força comunista foi tão forte, tão forte, tão forte, que quando eles saíram, a galera que conseguiu tirar eles do comando, eles falaram, eu não quero nunca mais qualquer tipo de ideologia que se pareça com eles. Então, qual o lado positivo do comunismo? Quando ele vai embora, quem fica não quer mais. Sim. Então, eles não deixam... Já sabem o que passar. Não deixam uma cultura esquerdista, vamos colocar nesse lado mais político, uma cultura mais de esquerda, uma cultura comunista, ideológica tomar conta. Sabe? Então, o lado bom é esse. É ruim porque a religião lá... Porque tem um impacto muito grande na evasão da religião no geral, né? Sim, no geral. E no caso, tanto os protestantes quanto os católicos hoje acabam tentando buscar artifícios para poder tentar entrar um pouco mais, tirar um pouco mais desse secularismo. Sim. Então, eles usam muita ONGs, cafeterias. Então, assim, são táticas que eles estão buscando para atrair essas pessoas para a religião de novo. São espaços seculares, mas que não são seculares. Eles têm uma semente ali dentro para a pessoa que, eu frequento aqui essa cafeteria para tomar um café, um pãozinho gostoso e, sei lá, tem uma música tocando, tem um versículo, alguma coisa, para tentar alcançar aquela pessoa. Reaproximar o país à religião, seja ela qual for, né? São estratégias. Aí você vê, a gente, e não que esteja errado se preocupar com a África, com o Oriente Médio, mas a gente pensa tanto nesses países, nessas igrejas que estão escondidas em cavernas, não têm acesso à Bíblia, e a gente não para pensar que, cara, na República Tcheca, uma pessoa tem que fazer uma cafeteria para, de algum jeito, na cafeteria, falar do amor de Deus. A pessoa tem que, sabe, tem que ser muito, muito, muito estratégico. É porque, ao mesmo tempo que o comunismo, quando ele sai, ele deixa essa questão de que eu não quero nada parecido com isso, também fica muito forte de que eu não quero religião nenhuma. Exato, aí você mistura as duas coisas. Aí tem um lado ruim do pós-comunismo, porque são 40 anos de propaganda anti-religião, e o lado positivo que cara, isso aqui foi tão ruim, que eu não quero que essa ideia volte aqui. Uhum. Eu não quero que alguém venha aqui para falar que o homem não tem que ser homem, a mulher não tem que ser mulher, tem que matar a criança no ventre, eu sou o que eu acho que sou, esse progressismo. Então, é uma nação que se encontra ali no meio, ou seja, é secular. Entende? Secular. Ela não quer nem para o lado nem para o outro. Ela é a expressão do secularismo. Porque se a gente for ver essa ideologia progressista de hoje, ela é quase uma religião. Assim como a gente falou do confucionismo, que é quase uma religião antropocêntrica e tal, hoje a ideologia progressista também é praticamente uma religião. As pessoas defendem com unhas e dentes, as pessoas brigam, as pessoas guerreiam e as pessoas vivem uma doutrina daquilo ali. Você tem que ser dessa forma. Sim. Se você é da ideologia progressista, da ideologia de gênero e tal, você não pode ser um homem de família com cabelo arrumadinho, direitinho, uma mulher que tem um filho. Família tradicional. Você tem que seguir à risca a doutrina que eles colocam. Você tem que abortar, você tem que ter um cabelo esquisito, você tem que ter o sovaco cabeludo, você tem que ser um homem que usa roupas afeminadas. Sabe? Então, é incrível. Dificilmente você vê alguém que defende isso, que vive isso, principalmente, mas que é diferente deles. Ou seja, é praticamente uma religião. Você tem que viver aquela prática. Eles são tão... Por mais que incoerentes eles sejam, mas você acaba vivendo nessa incoerência. Passa a ser quase uma religião, entendeu? Religião. E aí você tem um país secularizado. Cara, eu não quero Deus, eu não quero esse tipo de coisa, eu não quero, não me importo. E a falta de importância é tão grande, que aí você tem que
buscar esses recursos, essa dificuldade da República Tcheca de voltar a ter a religião. E não é só o cristianismo, é qualquer religião. Exatamente. Mateus, falamos bastante. Falamos Você muito, falou bastante. falamos muito. Mas muita informação interessante, muita informação relevante. E na República Tcheca, não posso deixar de falar, o desafio missionário é muito grande. Sim. Às vezes a gente só, mais uma vez, volta a falar, a gente olha para aquela janela 1040 por causa do islamismo e acha que é só ali que tem problema, só ali realmente é um país que a gente pode falar que é o mais de mais confronto, Sim. onde mais É o vai mais haver evidente. guerra, é o mais evidente, mas digo assim, onde o embate vai ser maior, porque cada lugar tem uma dificuldade. A gente vê que no México existe uma perseguição onde as pessoas vão morrer, assim como nos países islâmicos também vão morrer. Só que no México, por causa, né, do cartel, e nos países da janela 1040, por causa do Islã, onde eles vão perseguir, vão queimar, vão matar, enfim. Assim como alguns países na África também, como a gente vê na Nigéria o tempo todo, igrejas sendo queimadas, enfim. Triste. Em outros países como a República Tcheca, que eu acho que é muito difícil também, porque é o secularismo. A pessoa não está, já tem minha vida, já tem tudo, para que eu preciso de Deus? Não se importar. Não se importar, a indiferença é a pior coisa que tem. Eu acho que o pior de tudo é a indiferença, porque quando a pessoa tem uma religião, de alguma forma, Quando né, tem o ódio, respeito, o ódio afeta a pessoa. É. A indiferença... Nada muda para ela. Vai, fala aí o que você tem para falar e minha vida Porque, segue. às vezes, uma religião, o cara sai de uma religião para outra porque encontra em outra religião alguma coisa que a religião que ele estava não estava encontrando, ou porque ele vê, não, realmente isso aqui é incoerente na minha religião, vou para essa, seja ela para qual for, né? Uhum. E a gente é bem claro em falar que, para nós, o principal não importa nada, o que importa é Jesus precisa ser o centro da sua vida. Não existe nada, não existe ninguém, não existe ato nenhum, não existe nada que você faça. O que você precisa reconhecer que Jesus é o seu Senhor, é o Deus da sua vida, que Ele morreu por você e que só assim a gente vai ter a salvação. E talvez essa seja a maior diferença para todas as outras religiões, e é por isso que é tipo cristão evangélico de um lado e todas as outras de outro, porque elas acabam ali, principalmente por causa do sincretismo, se misturando, tal, acabam se aceitando de uma forma ou de outra. E quando a gente vai falar do cristão raiz, não, ou é Jesus ou não é nada, né? Como ele diz, João 14, se não me engano, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Ele, e nada mais. Nada mais. Então, agradecendo a você que ficou até o final desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativa o sininho para você receber mais vídeos, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. A gente está aprendendo muita coisa boa, muita coisa interessante. E como o Mateus fala, né? A partir de agora você vai olhar nessa Copa do Mundo de forma diferente para as seleções. E aí eu quero te perguntar, para quem vai ser a torcida? Lembrando que podem ser, 2 são classificados, o terceiro pode ou não pode, mas os 2, sua torcida. Eu tenho assim uma torcida muito grande, sempre tive pela Coreia do Sul. Coreia do Sul. Vamos falar assim, ó. Fala a sua torcida. Fala aqui. Fala a sua torcida, para quem você vai torcer e quem você acha que passa. Porque às vezes são 2 coisas diferentes. Você torce para uma, mas você sabe que não vai passar. Eu torço muito para a Coreia do Sul. Desse grupo eu torço para a Coreia do Sul, porque todas as outras Copas eu sempre torci, né? Sempre tem aquela do grupo, né? Aquela seleção do grupo. Para esse grupo eu vou torcer para a Coreia do Sul e eu acho que ela vai passar em segundo. Acho que vai vir México, Coreia do Sul, República Tcheca e em último África do Sul. Se a África do Sul empatar um jogo, para mim já é vitória para eles. Mas eu acho que vai ser essa sequência. Eu torço para a Coreia do Sul, mas eu acho que México e Coreia vão passar. Para você, sua torcida e quem passa? Eu acho que a minha torcida vai para a Coreia e África do Sul. Coreia e África do Sul. Mas e quando jogar a Coreia contra a África? Quando jogar a Coreia, aí é a Coreia. Beleza, então é Coreia. Coreia mais ali um
Pô, mas mais, né? vai ser um jogo 55, difícil. 60-50. Vai ser tipo assistir Português e Botafogo. Aí eu fico ali com o coração dividido, torcendo para dar empate. Mas, assim, Coreia, minha torcida é Coreia e África do Sul, mas eu acho que vai passar... Não sei, cara. O que você falou da República Tcheca ser a Tchecoslováquia me pegou, mas também não muda muito a atualidade. Acho que passa México e Coreia também. É porque México lembrando que, além do primeiro e segundo lugar, passam as 8 melhores terceiras. E quando a gente vai ver os grupos, tem grupo aí que é muito desequilibrado. É tipo assim, uma seleção boa e 3 seleções. Sim. Muito, esse grupo está bem muito equilibrado, ruins. né? Esse Todo mundo grupo joga já é mal. mais equilibrado. Para baixo, mas é mais equilibrado. Esse grupo é equilibrado Todo mundo demais. joga Todo mundo é fraco. É porque é 2 seleções 3 estrelas, né? México e Coreia do Sul. Mas a gente tem grupo que é tipo seleção muito boa e muito 2 seleções muito fracas. Então tem os 3 grupos que tem 2 seleções que você sabe que é muita surpresa se passarem, né? Então Coreia do Sul é a minha torcida. Coreia do Sul. E você? Coloca aí para quem você vai torcer. Você que está em casa, coloca aí sua torcida, quem você acha que passa e para quem vai sua torcida e por quê? Eu quero ouvir o porquê que você vai torcer. Você já ia torcer para esse país antes? Você vai torcer para ele agora por causa de alguma informação? Você vai torcer para a Coreia por causa do dorama? Pode ser também, né? Tem gente não, vai vou torcer só por causa do dorama, não estou nem aí porque vocês falaram. Pode ser. Ou você coloca aí, se você vai ser um intolerante, que não vai torcer para a República Tcheca só porque é secular. Eu torço para a Coreia por causa do som. Por causa do som. Torcia para a Coreia, né, e vou continuar torcendo por causa do som. Porque tipo, você acaba procurando alguma coisa, né, para você... Uma pedra ali para você se prender. Uma simpatia, uma âncora, alguma coisa assim, né? Para você torcer para aquele país, né? No caso desse grupo, Coreia do Sul, por causa do som ali. Assim como na NBA, qual time que eu torço? LeBron James Futebol Clube. E na NFL parei de ver desde quando Peyton Manning parou de jogar, não consigo acompanhar outro. Era Peyton Manning Futebol Clube também. E no beisebol No beisebol não acompanho. É contigo. Shohei Ohtani no beisebol. O japonês. Melhor de todos os tempos. Aí, tá vendo? Então, aqui é informação o tempo todo. Mas, muito obrigado por você ter ficado. Se inscreve, ativa o sininho. E quero mais uma vez agradecer aos nossos pastores, pastor Sérgio Andrade, pastora Léa Mendonça, que em breve estarão aqui com a gente nesse canal. Com certeza. Vai ser difícil esse contrato, né? Tem que pedir liberação a muita gente, principalmente a pastora Léa. Muitas atas, editais, cartas de convite. Tem que mandar um monte de ofício para um monte de gente, mas em breve eles estarão aqui no canal com a gente também. Nos siga nas redes sociais, Instagram e TikTok, Central de Bíblia e Futebol. Beleza? Mateus, dá o seu recado final para a galera. Vamos na torcida, sempre conhecendo a verdade, vou falar para essa câmera aqui, sempre conhecendo a verdade, com respeito, né? Não é porque a gente conhece a verdade, não é porque Cristo Jesus é a verdade, assim como diz a palavra, que a gente vai destratar das outras pessoas, vai ser intolerante, são coisas completamente distintas. Nós podemos ser respeitosos e crentes fervorosos na palavra do Senhor. E que essa Copa seja uma oportunidade para você ver os países de maneira diferente, culturas de maneira diferente, missões de maneira diferente, e que a cada jogo que você assista, ou que você veja o resultado depois, você possa fazer uma oração, lembrando das dificuldades que cada um desses países e a igreja cristã enfrenta no mundo, para estar orando por essas culturas, por essas pessoas. Exatamente. Então, galera, muito obrigado mais uma vez. Você que tem nos acompanhado, continue. Esse foi o Grupo A. Em breve já vai ter o Grupo B, aqui com bastante informação, como o Mateus falou. Muito motivo de oração. Os desafios, vocês estão conhecendo cada país, o desafio que é para esses missionários. E no final do vídeo eu vou deixar aqui o link do Portas Abertas, aqui, vou colocar para você procurar lá, para você sentir no seu coração de poder ajudar esses missionários que estão no campo, muitos deles sofrendo, às vezes passando até fome. Por não ter recurso mesmo, porque tem muita igreja que na empolgação envia. Quando o missionário chega lá, a igreja some para ele. Então, muitos dependendo de nós, então vamos sempre procurar colocar instituições sérias para que você possa
abençoar também, caso você sinta no coração. E lembrando, como o pastor Mateus falou, sempre com muito respeito, a gente procura aqui não ofender ninguém, não é do nosso feitio isso, até porque eu aprendi que quanto mais a gente conhece de Cristo, quanto mais a gente conhece essa verdade, esse caminho e essa vida, mais amor a gente tem para dar. Não é que a gente odeie ninguém, a gente não concorda com muitas práticas, mas amamos a todos de igual forma. Amém? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.